K4 o quadrado azul asterisco 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 produced by Vasco Salgado asterisco José de Almada Negreiros asterisco asterisco K4 o quadrado azul asterisco acaba de aparecer poesia términos disse aqui o segredo do gênio intransmissível Lisboa 1917 Europa modelo 1920 editores asterisco Amadeu asterisco José asterisco de Souza asterisco Almada asterisco Cardoso asterisco asterisco José de Almada Negreiros asterisco asterisco Litoral asterisco, poema, e artigo manifesto sobre a exposição de asterisco Amadeu de Souza Cardoso asterisco na Liga Naval Portuguesa à venda nas livrarias asterisco K4 o quadrado azul asterisco Mimafataxa Sinfonia Cosmopolita e Apologia do Triângulo Feminino asterisco Amadeu asterisco José asterisco de Souza asterisco Almada asterisco Cardoso asterisco asterisco edição luxuriante asterisco exemplares raros. Únicos originais encomendas antecipadas a Amadeu de Souza Cardoso 27, Rue de Fleuros Paris. Asterisco Amadeu de Souza Cardoso asterisco Denos Plusieurs Expositions Martians e Galleries Paris Londres Berlim Cologne Munique Hamburg New York e Chicago. Poesia términos disse aqui o segredo do gênio intransmissível asterisco Amadeu asterisco asterisco de Souza asterisco asterisco Cardoso asterisco substantivo impar asterisco asterisco, o detentor da apologia masculina, o que me possui em tatuagem azul na sensibilidade, o amante preferido da luxúria e do vício, vide Dini ou pintor. José de Almada Negreiros Lisboa 1917 Europa modelo 1920 avulso 10 res 20 de maio de 92 O perfume penetrante da sua alma rafine e não passava através do kimono ou de crepe da China. O seu ar não era de modéstia era uma maneira parada de se existir para fora. Mas quem analisasse melhor os seus gestos veria que faziam lembrar um look mal lhe encobrisse a oval delicada do rosto sem conseguir disfarçar os requintes exquisitos da sua alma de eleição. O velho e simpático Marques seu pai não a compreendia e não era porque não lhe custasse muitos cabelos brancos andar sempre atrás de ela para lhe adivinhar os pensamentos. Quando havia visitas ela punha-se logo no seu constante mal-estar que lhe encobria todo o seu fino espírito a quem não a conhecesse, e infelizmente ninguém a compreendia, e o pobre Marques tirando com a paciência o seu monóculo de aro de ouro, inclinava-se sobre um joelho e dizia baixo às visitas para desculpar e sem que ela o ouvisse, é muito doente, coitada. E punha de novo o monóculo com uma dor de peito desolado que não podia remediar aquela fatalidade de maneira nenhuma. Por outro lado a muito ilustre e distinta senhora Marquesa sua mãe, desfazia-se em mimos para ela por todos os cantos, e todas as tardes, quando sua filha ia espairecer pro vasto terraço que dava pros jardins do palácio, vinha a pobre marquesa passar-lhe a mão pelas costas com uma carícia terna que a animasse, mas ela tinha sempre um sorriso imperceptível nos cantos dos olhos e fugindo-lhe do braço com um trejeito sople, onde não transparecia o mínimo enfado, e a fechar-se por dentro no seu quarto para escrever uma carta ou para mudar de toilette ou outra qualquer coisa em que tivesse forçosamente de ficar sozinha. Uma noite no bridge, em este meu hábito de levianamente simpático, enquanto as estrelas,
orifícios de luz no firmamento, espreitavam atônitas os jardins às escuras. Comecei a fazer inteligentemente a distinção do viver em Londres e do viver em Lisboa e distanciava com ela gancho as minhas razões a contá-las pelos dedos bem estimados. Ela voltou para mim o seu perfil estilizado de nobreza onde transparecia toda a glória dos brelições de seus antepassados e aprovou-me com os olhos poisados na cigarreira de prata fosca reluzente sobre o pênol verde da mesa do bride, diz muito bem. E pouco a pouco como dois astros perdidos no infinito e cujas trajetórias, antecipadamente traçadas por aquele que tudo rege, forçosamente um dia se hão de cruzar, assim também as nossas duas almas, já por várias vezes o tinha presentido, era inevitável que mais cedo ou mais tarde não viessem a encontrar-se face a face. Ainda bem para mim, não me enganei. Continua. Um dia dera-lhe para pintar e voltou para mim numa tela um torso ansioso na intenção de vicio. Tinha-a feito para me compreender melhor e que não era tal porque duvidasse de mim. Disse-me apaixonadamente num contrair-se toda que afinal só agora, que não me a ouvia ler, começava a compreender a minha mima fataxa. E como prova de esta compreensão amarrecou-se em um desdém em que achava os próprios pais de ela umas cavalgaduras. Tanto falamos de essa merda da constituição da família que nos compensamos imenso em concordar que aquilo afinal mas era o venéreo da alma. E dizia-me que a ela já lhe presenteia a raiva de vir a ter também uma geração mais nova. Brilhavam-lhe nos olhos como duas origens luminosas alucinadamente esmeralda as intenções reveladoras da minha obra que não iluminava para cá do Dínio. E excedia-se em poses espontaneamente excêntricas a transcrever-me os deslocamentos abstratos do dinamismo interior de uma alma que se exprime subordinamente piel ou vestir e conter-se. De feito, eu que tantas vezes me excomungara por esta injustiça de Deus me ter feito homem, e mais ainda por esta infâmia de Deus me ter nascido português, já me transpunha em regozijos por esta realização prática da minha inteligência expressa em amante admiradora. Sei apenas que um dia a achara extraordinariamente parecida com o meu desejo de imperar predominantemente ruivo de esfera de cobre em brasa e dilatada a tal ponto que me pareceu ocasionalmente a memória de me ter mascarado de amante para mim, mas sempre que a quisera recordar definia-se-me sinteticamente enquadrado azul não sei que. Durante uma semana saíra de Lisboa para experimentar uma marca nova de automóveis americanos modelo 1919 e então o quadrado azul agitou-se nitidamente em azul ímpar, mas ímpar asterisco um asterisco. Quando lhe lia os meus poemas contra os olhos de ela as íris deformavam-se-lhe para triângulos de Dini ou sem contornos ritus, dois deltas carimbo do Nilo azul iguais a duas metades do quadrado asterisco um asterisco, e pouco a pouco, agradavelmente, violentos aos solavancos, os olhos de ela encaixavam-se a justa dentro dos meus em esta necessidade que há de haver dois a ser infinito. E as formas diluíam-se-lhe para turvações de absinto em suspensões accesas de espasmos venenosamente ricos de quadrado azul. E realizávamos esta nossa sensibilidade comum de termos volumes iguais sem se repetirem em nenhum de nós e atuando igualmente sobre a mesma energia que durava ininterruptamente instantes consecutivos cada um dos quais eram explosões de intensidade concentrada.
Só um dia é que reparei que os brincos de ela só tinham um ponto brilhante para a própria cabeça, não se lhe definia em colocação. Harmonizavam-se-lhe, porém, os deslocamentos para uma simpatia imediata de nos remir a ambos de humanidade. Mas até as nódoas negramente transparentes sobre o quadrado azul reforçavam-se em oscilações esguias quando a minha curiosidade as trespassasse de desejo. As nódoas começavam sempre por mamilos de moiras e alastravam-se concavamente em espasmos de ópio exageradamente danças de cachimbo. O velho das barbas estava emendado ao pé dos bambus cheios de pó de talco e sol. 30x65 Windsor e Newton, limitada London, England. Moist color. Burcarmine. Carmin Brulé Gebranter Carmin. J Chrome Fonse Chrome Yellow Deep Chrome Gelbdunkel Le Franquise Paris série H Galerie Bernier Mugione, 15, Rue Richepanse. O quadrado azul não era, porém, assim tão fácil que não fosse e por muitas vezes desmanchado em pertences de máquina sem intenção e logo atraídos instantaneamente por um ímã luminosamente sexo que os concertasse em movimento de beleza ambígua doidamente Alice Toilet. De uma vez, num passeio, o arco-íris foi quadrado até ao fundo dos raios X para lá do cavalo transparente em uma continuidade cinematográfica contornando a apologia feminina sagradamente epilética em SS de si o todo realce e posse de reflexos. Se eu me detinha a observar o quadrado plá perpendicular do desejo iluminava-se o palco artificialmente leve de triângulo no em recorde azuladamente feminino. Os olhos recolheram-se-me para dentro de um estertor iluminado a escadalo afogueado e ruivamente doido de artifício. Quando voltei outra vez havia uma carta registrada para mim. Vigo 150816 Pontevedra 1 AEXP dentro só estava um quadrado azul. Nenhum defeito mínimo em qualquer das faces. Apenas a cor caprichava em não se definir e de tal maneira que eu já duvidava de o ter visto azul. Do quadrado saltou uma espiral de cobre ascendentemente mola ofensiva de onde se balanceava a minha cabeça congestionadamente acesa em embriaguez vertigem de carnaval egípcio. A luz espalhou-se igual por todo o quarto sem fazer sombras por detrás dos móveis transparentes de medo nas veias ocas de azul quadrado. Talvez que o azul é que fosse quadrado, mas havia também e por toda a parte um só quadrado azul que enchia o quarto todo e sempre com um dos vértices onde eu fitasse. Desse vértice partia um lado do quadrado em direção às quepitas por um arame equilibrista de aventura. Quanto mais o vértice se aproximava de mim, mais se mudava o tal lado animado do quadrado em chicote brutal de zigue-zaguecho de zinco equestre em broarra galope de inundação ampere. Completamente igual e sem origem a luz era sempre a face do quadrado voltada para mim em recorde. Às vezes eram as duas faces voltadas para mim dentro do mesmo quadrado e com um dos vértices a magoar-me o centro do crânio accesso em deboche para dentro. Tabaco de Espanha e cinta bela dana e fogo negro batuque Loanda cabinda zona Equador 0 igual 40 o a sombra la criolita, la novia del toreador teira cine brulei
As paredes, quando desabavam sobre o chão, atapetavam o quarto de quadrado azul. Quando desabaram as 4 paredes e o teto, eu já era o quarto iluminado a quadrado azul e sem chão. Sucediam-se justapostos hieróglifos sintéticos de expressão imediata e que, apesar de não estarem gravados em nenhuma das faces do quadrado azul, reproduziam-se nítidos em golpes de radian para dentro do meu cérebro impresso a Elsevier. De entre muitas das frases resolvidas, arquivava-se em profundidade estagnada a maldição da humanidade condenada ao prolongamento indefinidamente, desespero da noção do instante. Outras documentações inexplicáveis de mim pros outros estavam sublinhadas de zebras aflitas de imprescindível importância. Mas uma das que mais mordeu a minha sensibilidade foi a da medicina das cores, pela qual tudo seria éxito se resolvessem as proporções de um quadrado relativamente à aflição do mistério. Como exemplo, intensificava a energia epilética de uma espiral de caixa de surpresas relativamente ao perigo perpendicular de um quadrado de azebre circunscrito ao círculo diâmetro da Terra e definindo a superfície esgotada cotidianamente em razão subjetiva. Outro exemplo era o da proporção do esforço infantil para enfiar a esfera do bilboqueta transvasar a intensidade cerebral do químico inovadoramente timbre de quadrado mole mais metalismo prânchio de um quadrado com o lado igual a infinito amarelo. Dos outros apontamentos zebrantemente ilegíveis depreende a senhora a proporção do receio do deboche para a ferrugem da inteligência, ora a da sujeição familiar impedindo a saída da alma, ora a do contacto dos mal encarnados dissolvendo a irradiação do privilégio, ora a do esforço dos déplacés demorando a perfeição e por fim consagrando a sensualidade como início do itarpiel ou espasmo intermédio. Apontava depois como erro o desenvolvimento da personalidade dentro da inteligência, chicoteando o subjetivismo de sátiras vencedoras. Segundo o quadrado azul, a inteligência era o pecado original e portanto indigna de admirações, apesar de a exigir até ao seu máximo em todos os que tivessem nascido. E por deduções espantosamente lógicas concluía que afinal o Dínio como existe realizado não é mais que o homem normal se a humanidade não tivesse consentido nunca que a Terra vivesse mais depressa do que ela. Ao passo que a Terra tinha a Lua como único satélite, a humanidade de tal maneira se dissolvera em desagregações contínuas que minusculamente dispersas pelo espaço foram minguando lentamente com os séculos até a conclusão homem. E toda aquela origem luminosa do planeta humanidade se subdividiu em inteligência hereditária por milhões de estilhaços dispersos pelos astros subsistentes. Admitia a hipótese da reconstituição do planeta humanidade por escalas de acordo unânime em cada astro isolado até a comunicação magnética de todos os astros aliados para a necessidade da ressurreição deste planeta luminoso que não cumpriu. Como base fundamental para esta ressurreição elogiava em exaltação literariamente dogmática o domínio absoluto e tirano da inteligência sobre o limite físico e sem a localização cerebral, como que a exigir uma vertigem suspensa em discos de velocidade aceleradamente centrípeta e de que resultasse a noção do mínimo para a expressão humana. Dentro de estas proporções mostrava esquematicamente em sólidos construídos de excessos de energias a vida destinada para cima da felicidade sem a noção dos 5 primeiros sentidos.
Explicava que, tendo-se o homem restringido à superfície da Terra, atrofiara por demência e falsa aplicação dos sentidos aplicáveis às disposições iniciais com que alcançaria todas as vantagens enunciadas no magnetismo. Assim, a subtileza que fazia parte dos danos nas metamorfoses mais afastadas do primeiro homem, limitará-se, como todas as virtudes da transparência, em simples fantasia localizada miseravelmente ferrugenta na sensibilidade cerebral e já sem o funcionamento de placa registradora do sistema vibratório em comunicação compensadora e sem fios com os desejos excessivos do ideal. A revelação mais vulgar talvez fosse a designação de átomo com que a inteligência, na proporção dos outros elementos componentes, fazia parte de uma molécula isolada de ar atmosférico mas com receptividade exclusiva das meninges numa vibração torácica de digestão translúcida. A seguir vinha logo a demonstração acessível da existência de inteligência no ar atmosférico pielo ou tacto impressionante do ar liquefeito. E na verdade a invisibilidade do tacto experimentalmente ruído de gelatina irrita o cérebro de revelação para a proporção maior em que Zenith choca com Nadir na dissonância atenta da vibração última mais hipótese de som num diapasão vulgar. Imediatamente, suspenderam-se em reticências sonoras todas as revelações e setas aceleradamente ânsia cortavam no mesmo sentido a fúria de resolver numa impertinência unânime de acertarem em fins. Excedia-se a tempestade obliquamente em vermelhos genésicos de sacrifício redemptor e todos os fragmentos de luz emancipada regressaram à dimensão da transparência em que a Terra era equilíbrio inconstante do esforço para a resolução. Pouco a pouco as velocidades contrariavam-se para uma desigualdade de intensidade rubra cada vez mais travada de nitidez. E gerações intervaladas de epochas vácias gastavam-se em direções resolutas de movimento acelerado num estampido inicial de arranco e numa impotência suicida e arrastada de se desirem exatamente desviando-se da noção do instante que definisse a duração da existência. As setas perdiam-se para infinito porque o alvo mudou-se em transparente na passagem das setas hipnotizadas de alvo na meta do infinito cada vez maior. Mas tudo isto era como que uma espécie de tampa do quadrado azul que se abria em infinito de poço iluminado perpendicularmente à direção das energias. Para lá da vida igual ao instante já o homem não pertencia. Começara por se prevenir da mortalidade mas de esta ignorância enquistaram-se-lhe os abscessos em dentaduras exteriores arreganhadas como sexos de atavismo inútil. Os próprios repuxos por mais que subissem eram sempre repuxos. Por isso que a vida dos repuxos era só certificarem-se de que eram repuxos. Por outro lado o verde esquecera-se de si próprio e empalidecera de esquina contra os olhos. Na manhã seguinte quando recordei o quadrado azul já o não era sobre a secretaria. Havia era uma carta que eu ainda não tinha aberto. A letra era grafologicamente musical e apenas entre aspas sobrepunha ideias inimigas por querem ser cada uma isoladamente a mais necessária. E sendo a proporção dos privilegiados vantajosamente de 1 para 1 milhão resulta que a concepção da eternidade demora-se em uma velocidade aceleradamente retardada de éxito 1 milhão de vezes.
Todas as luctas tumultuosamente tântalo do ciclo das gerações dissolvem-se para passado, conseguindo deslocar a sensibilidade para além de zenite na distância exata em que as dimensões do homem fossem resumidas no ponto matemático e centro das zonas esféricas alucinadamente concêntricas na suspensão ítar. Também todas as energias mártires despendidas pelo Dini ou para a grande libertação inutilizam-se em depósitos de imaginação santificadamente inútil e crucificam-se involuntariamente desmemoriados da idolatria da perfeição humana. Tentar divinizar o homem é o primeiro sintoma da amnésia. O homem é o contraste do divino. As múmias foram saqueadas e a esfinge refugiou-se-me no cérebro e espreita colossal plos meus olhos abertos. Ao menos salve-se a esfinge. As ameias desdentadas tisnaram-se no grito da última posição. E eu, por ter a esfinge dentro de mim, fui mais um grão de areia a tapar a esfinge no deserto. Formulasse-se a abstenção total de dimensões para a forma humana que jamais a loucura ganharia aos repelões de regressionismo. De este erro de proporções sofre o homem actual a influência dos mundos microbianos em que a duração do instante se estica elasticamente nesta certeza da incurabilidade do cancro e nesta roxidão de gangrena lentamente asfixiante da sífilis preguiçosamente deformadora. Neste alheamento da felicidade o homem desceu de si pró-sentimentalismo, para a impotência da descoberta, pró-limite da inovação, pró-mistério de si próprio, pró-irremediável, pró-impossível e neste ergueu em pedestal de raiva o fatalismo como único alento para a resignação do cancro. Babel eternizou-se da confusão das pétreas para a luta da autonomia das individualidades porque nem as religiões nem as maçonarias se acondicionaram onde coubessem tantas variedades de infinito. Entretanto, a idolatria do eu resmunga nos buzios o direito à vitória. E toda esta ebulição permanente de energias desencontradas e vingativas da degenerescência aperta-se violentamente dentro do mistério ou com o insulto de preciosidade de bric-a-brac exposta no Museu Repelentemente Nacional. Mas o homem quer por força ser o maior quando as energias deviam iniciar-se de esta ambição para infinito. A perfeição só se define onde não há dimensões e é, pois, absurdo adaptá-la a uma concavidade irregular. Pelo contrário, concentrem-se as atividades de recepção no mínimo e a perfeição possuirá o limite. A vida seria o instante, a abstração mais rápida e infinitamente menor que o segundo cronométrico. Também todas as variações da sensação se juntariam em uma única a divergir luminosamente para as compensações do ítar, em uma emancipação da vontade sobre os deslocamentos independentes dos quilos sensuais da transparência ao contrário de fazer incidir sobre o cérebro os aspectos restritos desta natureza planetária tão cansadamente esgotada. Assim avançaria o homem sempre e tanto, até que pudesse sucessivamente deslocar de si para a Terra a noção do ponto métrico, isto é, quando o instante de hoje já fosse toda a vida do planeta em que nos definhamos numa compreensão enganosamente lentíssima da eternidade. Mas de tal maneira a maldição do homem estava impregnada do ódio de Deus que este horror da eternidade estava multiplicado por infinito. A eternidade existe sim, mas não tão devagar.
E teve o homem a ilusão de que criando com a inteligência a insensibilidade cotidiana talvez se morfinizasse no hábito da indiferença. Mas por mais que exagerasse o homem essa demência forçada a que se esgota na intenção de álcool permanente, toda a premeditação excitada se adaptaria a não consentir antídotos pró-ódio de Deus. Resultaram consequências vantajosas pró-homem na inconsciência, mas Deus vingava-se em permitir-lhe vitórias de democracia mais e mais atulhantes de paralisia geral na agravante da longevidade nata. E em tal esforço de desenvencilhar-se de atilhos que proclamava a independência pela razão, a aristocracia pela inteligência, o domínio pela força, mas sempre na condenação de viver no alheamento absoluto do deslocamento das proporções. Em vez de assinatura estava mal impresso um quadrado azul em uma impaciência de cor à espera do que viesse da distância diminuída em frio telegráfico de noite. Os sentidos reproduziam-se em listas fosforescentes plés diagonais dedadas de teclado onde se crucificava um W entrelaçado em peixe desespero fora d'água. E outra vez as diagonais dividiam o quadrado em raios X separação sectores transbordantes de praça de touros onde o eu querer me dizer fosse o touro mais forte contra toureiros transparentes a sangrar em mil cachaço. Eu existia apenas na febre da cidade e sempre atento, a ver quando os meus sentidos se distraiam para me raspar de dentro de mim próprio. Mas o ser que ulou cansado de se procurar dentro de si próprio em velocidade mania parava nitidamente em quadrado azul. Também o cone azul da chama num gesto de emancipação planificava-se em quadrado azul esticado perpendicularmente no plano mais próximo numa transparência de só se ver para lá a mola das cidades e as ambições segredos. O quadrado azul inchava-se para harmonium asmático com a voz de candeeiro rouca de ventania e dizia esta quadra de 4 vértices, amar igual a mais M mais A mais R. Primeiro um A, o primeiro A de amar. A seguir um M, o único M de amar. Depois um outro A, o segundo A de amar. E por fim um R, o R do fim de amar. Todos os outros A eram independentes como estes, todos pertenciam às suas palavras, aos seus logers nas palavras. Eu próprio que tantas vezes julguei que eu era um gênio ou descobri que afinal não passava de ser o A do azul quadrado do quadrado azul. O meu olfato desprenderá-se da quilha e desfocando-se do projectar para sexo nódoa vestido de rede, oscilava em anel perdido para a profundidade de ser um cadáver com pesos nos pés para não dar à praia. Os outros sentidos desapareciam pelos cantos em arrancos instantâneos de bichos surpreendidos e iluminavam os vértices de olhos inchados de medo e acessos de curiosidade na entrada de buracos que só existissem por desaparecerem os peixes espantados. O meu atavismo viscoso tinha caído no fundo. Tinham-se-me dissolvido as formas, pouco a pouco, desde a superfície e por fim o meu anel já enfiava só a psicologia a atingir de raiva a nostalgia subsistente do respirar. E como um acontecimento maravilhoso rodearam-me o anel chusmas neutras de ênimas microscópicos e cabeçudos que se deixavam atravessar pela irradiação luminosa do diamante cujo ponto brilhante apertava avarentamente dolorosa a minha inteligência fabricada de substância de eternidade.
Mas com o tempo o brilho do diamante passou a ser a extremidade cilada da antena flutuante da Fissing Frog, numa importância capital de ser eu a origem de todas as luzes. Recordava ainda, por vezes, o meu cérebro a deformar-se para Zeppelin perseguido por cascatas alienadas e invertidas em jorros de obsessão acessos por dentro de funis desde os olhos da praia sem luar. O remorso refugiara-se em veado cercado de mortes antropófagas por todos os lados mal iluminados. Os balões cativos tinham se embebedado com loucura julgando ser licor verde. Lembrava-me também de já ter sido a minha inteligência a matéria corante das porções cúbicas do oceano. Depois se o furta-corres alastrou-se alegremente jovem PR além do brilho feminino resignadamente cárcere da nudez da madrepérola. E a minha inteligência ia escorregando ventosa pielo fundo do mar, pielo fundo do mar de todas as substâncias do fundo do mar, pielo fundo do mar de todas as coisas que não vivem no mar. E por tudo o que eu pensava iam ficando pedaços sólidos da minha fantasia como marcas salientes de prata utensílio. O próprio Dini ou de Vinci acendia-me as meninges para me revelar a tatuagem indelével e desenhada a congestão pela idolatria com que me antecedeu. Toda a minha fantasia era cardinalmente, por instantes ininterruptos, a intensidade exata das vidas já resolvidas e a das vidas que ainda se demoravam para nascimento. E tudo se sucedia por formas de beleza revelada e de beleza intacta. Por todas estas realidades das noções orgânicas nunca se denunciava a existência das partículas representativas das inteligências aventureiramente transportadas ao interesse das invenções realizadas, das futuras e das impossíveis. Isto é, o Reidian não podia ter sido descoberto antes do século XX por não existirem ainda sobejões de energias transbordantes suficientes para iluminarem essa mínima quantidade de Reidian resolvido. Esta vontade que me ocorria de quando sai-se de manhã pro passeio eu não sai-se todo, sai-se só metade por exemplo, ou só as pernas, ou só a inteligência desalojada do cérebro, ou só sensualidade, ou só o desejo de ser um fio, onde estivessem enfiados os valores interessantes das formas em geral resolve-se excedentemente no quadrado azul. As conchas, por exemplo, deixaram de ser símbolos indecifráveis para serem a expressão e o movimento dos que pensaram nas conchas. Verdade é que essas inteligências é que lhes permitem a intensidade de vibração psíquica, mas a vontade da direção das conchas por todos os deslocamentos do capricho e da necessidade e da abstração é uma autonomia irrevogável das próprias conchas absolutamente alheias da causa que lhes concede sentir. Neste momento o quadrado azul era o sítio exato onde existia perpendicularmente a maior profundidade oceânica. Esta seria a minha altura depois de somar a 4 e 4 e sem intervalos todos os grãos de areia cheios das fantasias de todos os que até este instante pensaram em mim, quer fosse com a noção exata da minha intensidade, quer fosse até a inconsciência de terem pensado num qualquer que fosse exatamente eu. A criada veio trazer-me em uma bandeja de cristal contente a rir cerimônia uma imensidade de compotas e refrescos. Devia ser uma criada nova com certeza, porque eu não a reconheci.
Mas tampouco podia compreender que tivessem tido o espírito de aceitar como servente uma extravagante que logo no primeiro dia entrava completamente nua no meu quarto a servir-me um primeiro almoço que nunca fora tão exuberantemente de meu hábito. E com uma de estas naturalidades impressionantes desdobrou os guardanapos quadradamente esos sobre uma mesa que eu também nunca conheci no meu quarto e foi dispondo com requinte decorativo pro meu apetite os cristas, os reflexos, os doces e as coxas. Eu ia pouco a pouco enchendo-me daquela estranheza de nunca ter estado naquele quarto e para sentir melhor esse palpitar nervoso do meu coração levei a mão sobre o meu peito, mas tinha um seio de mulher. Ela descerrou as janelas cautelosamente e então reparei espantado que estando eu todo descoberto o meu corpo nu era de mulher. A pele viciosamente perfumada tinha um tacto desmaiado de cetim veludo interminável e inexgotável no meu desejo. Eu próprio sentia em mim uma diferença de peso que me favorecia uma agilidade frágil que eu tanto quisera resolvida. E eu que apenas tinha sentido no meu cérebro a alegria dos reflexos dos cristas, o requinte do perfume das compotas, a música de um quarto de acordar, o servilismo dos apanhados das cortinas, o dever confidencial dos móveis, a seleção afetiva dos tapetes, a embriaguez íntima dos bibelotes. Agora era com todo o meu corpo que possuía essas sensibilidades tão intensificadamente independentes nos seus contornos, nas suas transparências, nos seus louguers, nas suas substâncias que a carne toda me deliciava demoradamente em tadeupasmos de poros alternadamente em desafios de mais gozo. Mas agora, como prova da verdade, eu já sentia também nos meus joelhos, em uma satisfação convexa de abundância, as ondulações sensuais do tecto no mesmo ritmo de cio em que se masturbava a americana viciosamente esguia de musichal. E as paredes despegavam-se de serem definitivas e ou se enrolavam num gesto de conquista ou se confessavam finalmente sáficas em uma apologia oriental de ser punidas do pecado, venenosamente magnetizadas pelo meu sexo musical. Por fim, eu cria já absolutamente em Deus, aquele meu imprudente impossível de nunca poder vir a ter a Itélia toda sobre o meu travesseiro excedia-se a tal ponto em realização que eu já admitia entusiasticamente na minha opinião a superioridade do homem se não pelo que ele exprimia ao menos pelo que ele sentia. Mas dói muito mais vir a ter a certeza que nunca houve nenhum homem estúpido para dentro quando para fora a maioria transpõe o ignóbil. Mas assim, sim. Nem há necessidade do tadeupasmo animal quando se domina o instante total de uma nacionalidade por todas as nuances da depravação. Que deficiente que é a expressão do gênio! Para que havemos de comprovar o restricto da expressão em tentar literariamente arquivar a vida? É preferível vivê-la, realçá-la no decorrer, não pela necessidade da divulgação artística mas pela intensidade do momento e único. Não te lastimes, meu polidor das unhas, eu não te serei ingrato como os outros. Eu saberei transparecer em ti esta minha paixão ardente por esse teu gesto curvado de espelhar as unhas em que escondes por vergonha todos os desejos íntimos de meio mundo que te usa. Meu Deus! Permites que eu pense na felicidade da vida se todos tivessem a brutalidade da minha inteligência. Repara tu, ó Deus,
como eu faço o possível para não te compreender. Que basta eu desencantar-te em qualquer forma de jarra para ela deixar logo de ser a minha amante para ser um gesto teu. Como queres tu que eu não te admita, se o meu sexo nunca repetiu um espasmo? E não fui eu que revelei que a ela Garntil do toilette me emendou as ecas. Julgavas que eu não sabia que me espreitavas do espelho quando eu não me via ao espelho. Eu vi-te ainda a fugir. Se sabes que eu valho tanto, porque me não dais a razão de ser aquela moldura igual ao recordar-me triste? Já nem preciso recordar-me triste, já existe em aquela moldura. Se tu soubesses a minha dor por aquela pedra ser irregular, por que não lhe das um nome? Faz-me lembrar as coisas iguais a mim, mas que ainda não sabem do quadrado azul. Se és Deus, por que me não deixas dizer o segredo da felicidade a esta gente? Dói-me tanto vê-los parvos. E a criada nua disse-me em italiano se eu queria tomar banho primeiro porque os doces estavam cansados de pensar e que se eu não soubesse responder logo a seguir já uma das americanas tinha tomado o absinto mais cedo para me vir beijar o sexo. Preferi o banho sim, menina, disse em italiano tendo-se ajoelhado em uma reverência antes de sair. Corri ao espelho. Eu era a minha amante. Mas a inteligência era absolutamente a minha. Estranhava tudo, o atrito das coxas, a curva das pernas, o paladar, o perfume natural da pele, os cabelos compridamente mácios e loiros, os hábitos da língua, a direção dos gestos, as atitudes, tudo diferente e tudo melhor. De repente o corpo começou a desmanchar-se-me como duas metades mal coladas, sempre com os movimentos de ela intersecionados do meu corpo no a regressar lentamente de um desaparecimento. E outra vez se diluía para ser apenas a minha amante toda nua, mas com a minha inteligência. Eu não tinha absolutamente vontade nenhuma sobre os seus gestos cotidianos, sobre os seus hábitos. Eu era como que alguém que a desfrutasse na intimidade, espreitando-a de dentro dos olhos dela. Fui inconscientemente abrir um dos guarda-vestidos e via ter todos os gestos que se tinham para se escolher um vestido que vá bem com a disposição do acordar, mas o vestido preferido era o meu corpo mole. Em isto entrou a criada ainda toda nua e ajudou-a a vestir-lhe o meu corpo mole, tendo ficado muito contente com ela por ter resolvido por hoje aquele vestido que lhe ficava tão bem. Eu quis dizer qualquer coisa que me não lembra, mas a minha boca disse sem querer em italiano: traga-me os sapatos de veludo. Mas a criada, sem gestos que confirmassem o que dizia, pôs-se a declamar cadenciadamente, porque o desejo tem limite e quando se é homem, isto é, quando se não atingiu ainda uma forma das imediatamente superiores ao gênero humano, tudo o que aspira ao de lá preenche a deficiência mais próxima piel ou deslocamento da intelectualidade sem intervenção de nenhuma das duas vontades. Depois, saiu do quarto por um instante e a voz de ela continuou a declamar da mesma distância: se tua mãe fosse viva, não tinhas tu um galgo que te lema as mãos. O galgo lambe-te as mãos por tua mãe te ter morrido. Se tua mãe não tivesse morrido, com pena de te deixar, o galgo não te lambia as mãos. Se tua mãe não tivesse morrido antes de te fazer sentir o grande amor que ela sentia por ti, não tinhas tu um galgo que tenha mania de te lamber as mãos.
Se tua mãe não se sufocasse no desejo de querer por força que tu soubesses, dentro dos teus 2 anos, que ela estourava no excesso de uma paixão por ti, não tinhas tu um galgo danado que te morde as canelas e o não deixas constantemente beijar-te as mãos. É que todo esse excesso de paixão eternizou-se em transparência e foi se adaptando pouco a pouco no cérebro do teu galgo, elemento de vida mais próximo de ti. Mas não te creias feliz porque toda essa raiva do teu galgo tem a consciência dos sentidos vivos de tua mãe. Essa massa fluida e indesagregável que é toda a energia da paixão de tua mãe por ti tem a consciência de se ter acondicionado no crânio do teu galgo. Por isso tua mãe tem a maldição de assistir à lucidez da sua inteligência na inexpressão do teu galgo que te lema as mãos por uma vontade alheia à do teu galgo e diferente à da tua mãe. E ainda esta dissertação não tinha terminado e já a criada tinha voltado com os sapatos de veludo. Eu estremeci sacudido por um choque tão violento como se o próprio sol se suicidasse de lá de cima sobre a minha cabeça e nos tivéssemos esmigalhado os dois em escuridão. Mas eu não era eu nem eu era a minha amante. Eu era apenas a minha inteligência fechada dentro da cabeça da minha amante e sem comunicação absolutamente nenhuma com a minha amante. Eu tinha a excitação estaticamente atropelada da paralisia geral, mas o meu cérebro pretendia rebentar em congestão de estrondo que parasse a terra estampada contra o sol como uma laranja esmigalhada que deixasse o sol todo apagado em nódoa negra de sangue pisado. E era a boca dela que a minha inteligência via pielou espelhou e que tão longe da minha dor perguntava à criada se não tinha outro avental para pôr. De repente o eu vê-la pielou espelhou já não era de tão alto. Agora eu era um zumbir que não vibrasse senão achar-me muito belo. Eu era delicadamente o motivo de um abrigo compensador e suave e afectivamente dedicado. E ela começou a perfumar pervertidamente o sexo em uma delícia de segredos que me acondicionavam lucidamente a minha inteligência no sexo dela. A natureza não era mais do que o cérebro explodia para todos os lados. Oh! Puf! Como eu odeio a humanidade que se exprime. O que é o escândalo senão o homem? Escândalo no sentido obsceno. A coisa mais obscena que a humanidade. Esta coisa que pretende dominar na terra e que escorrega em desordem pelos continentes até secar em morte. Que forma terá a lesma que nos segrega? Nenhum outro excremento é venenoso como o da terra. Ignóbeis parasitas omnívoros que vos atulhais em impotência dentro de um pínico inconvenientemente convencional. Que pretendeis vós com essa fúria de subjetivismo? Para que complicais tão enterradamente viva a ignorância? Deus certamente enganou-se em me nascer. Oh! Como eu odeio a humanidade que se exprime. Se eu não soubesse ler os gestos e as proporções, diria que a humanidade era tão besta como os gênios humanos quando pretendem desenvencilhar-se da inspiração. Ser gênio quer dizer reproduzir-se igual a si próprio, totalmente igual a si próprio, exageradamente igual a si próprio. Logo, não há gênios. E bastaria um só para que se revelasse o segredo de ser gênio, o segredo do mistério onde está enterrada a felicidade, o segredo de todos os segredos.
E bastaria um só para que a humanidade toda num só instante se emancipasse unanimemente para a verdade que eu creio plenamente nunca ninguém ter pensado, apesar de se escrever com as mesmas 7 letras V, I, R, D, A, D, E. Mas o dicionário está errado, morra o dicionário. Há palavras como splene e saudade que são como muletas de paciência pro homem se arrastar na sua molenguice. A velocidade parou em absoluto estes significados. Spleen é a tatuagem da impotência. É o sintoma definitivo do cancro proveniente de uma inteligência parada. Saudade é a masturbação passiva dos que não sabem que a natureza é suficientemente variada para que não haja necessidade de voltar atrás. A velocidade move-se por entusiasmo e nunca descarrila da felicidade. Eu penso mais depressa que a invenção do aparo e da caneta. Eu ganho em velocidade a Yoast, a Underwood da Smith Premier a todas. Eu penso mais rápido que os transatlânticos, o Sudexpress, as telegrafias sem fios. Eu penso no instante igual à duração de todos os mundos. Eu tenho a raiva de não pensar senão com o cérebro. O meu cérebro é que me arrasta a mim atrás dele no galope vitória da velocidade maior. E eu quero descobrir o cérebro das minhas pernas. Eu quero pensar com as minhas pernas pelo menos tão depressa como penso com o cérebro. Eu quero fazer despertar os cérebros dos meus nervos, dos meus movimentos, o cérebro das minhas unhas, o cérebro dos meus gestos. Eu quero emancipar todos os cérebros dos meus poros para independentes do cérebro da minha inteligência. O gramofone, o cinematógrafo, a arte e a linotype reproduzem os sentidos, as qualidades, os defeitos, a sensibilidade, a ideia, mas tudo subjetivamente, tudo deficientemente, tudo convencionalmente. Invente-se a máquina de reproduzir o cérebro. Industrialize-se o gênio. E com a morte perpétua do subjetivismo, da deficiência e do convencionalismo proclamar-se-á a paz definitiva erguida de entre todos os cérebros absolutamente iguais para dentro. O único dado imprescindível para a invenção da máquina de reproduzir o cérebro é profetizá-la. Fui eu, portanto, o poeta José de Almada Negreiros quem a inventou. De resto, a velocidade resolve-a praticamente. E a velocidade é o triunfo da Europa que elucida o mundo. Júlio Verne, a par de ter sido o mais ínfimo dos literatos, foi também o grande profeta da primeira geração exclusivamente europeia com a capital na velocidade. Viva a velocidade! O coração de minha mãe ainda era um coração de gente, o meu coração já é um hélice que abrevia o dia porque faz girar a terra mais depressa. Viva a velocidade aceleradamente premio. Morra a saudade e o regresso. Morra o verbo parar e o verbo recuar. Viva o verbo ganhar sempre por correr demais. A minha amante não é uma mulher, puf. A minha amante é a velocidade que eu mato. Bravo. Morram os relógios. Mentira. O Misec tem 24 horas. O ano são só 12 dias. A eternidade existe sim, mas não é tão devagar. Os meus olhos são holofotes a policiar o infinito. Morra o quilômetro. O quilômetro não existe,
o mais pequeno que há são 20 léguas. Eu sou milionário. A minha fortuna é o século XX. O meu grum chama-se TFS Bravo ao meu grum. Iceberg SUS Titanic Titan Tantania Luz Satania SUS Vanderbilt U-35 Berlin Kronprinz Pranchio Kaiser 300 HP mais 42 Krupp Canet 75 Joffre 38 Goritza 914 Neo Salvar-se em Europa Super Dreadnought Monitor Alta Tensão Perigo de Morte Símbolo Infinito Martinica Panama Exposition Universelle Tour Eiffel Coupe International Desmotor Cars Mercedes-Benz de Crusaders Rugby Jeffries Josson Duncan Scott Polo Sul Petrogrado Nijinsky Polonia Marne Front Poilosheim Skoda Nordisk Kigali Toy Belmonte Caranos Azeich Zeppelin Taube Tanque Zenit Quadrado Azul Viva K4 Bravo Salvas Morteiro Terra Estampido Rachar Marte Funerais Mistério Herança Fortuna Beleza Glória Viva Quadrado Azul José de Almada Negreiros Europa Lisboa 1917 Europa 1920 asterisco K4 O quadrado azul asterisco Poesia Términos disse aqui o segredo do gênio intransmissível Lisboa 1917 Europa modelo 1920 Direitos de reprodução inglesa reservados a Fernando Pessoa. Nota: esta obra foi lida pela primeira vez a Fernando Pessoa e Santa Rita Pintor, da intelectualidade portuguesa. Obra literária de José de Almada Negreiros asterisco o Minho asterisco, a Eduardo Afonso Viana asterisco 23-2 o Andar asterisco, ao Senhor Gualdino Camus asterisco o Mendes asterisco, a Cristiano Cruz asterisco a Ingo Madeira asterisco, a José Pacheco asterisco a China do Ódio asterisco, de José de Almada Negreiros, poeta sensacionista e Narciso do Egito, a Álvaro de Campos asterisco lenda de Inês, a linda que não soube que foi rainha asterisco, a MLMGM, ST, asterisco os saltimbancos asterisco, Canutrest simultâneos, a Santa Rita Pintor asterisco Mimafataxa, Sinfonia Cosmopolita e Apologia do Triângulo Feminino asterisco, a ti para que não julgues que a dedico a outra asterisco 10 poemas portugueses asterisco por M. Missônia de Launaiterque e José de Almada Negreiros asterisco Belle Veronese e Blue asterisco, a M. Missônia de Launaiterque asterisco K4 o quadrado azul asterisco a Amadeu de Souza Cardoso asterisco substantivo impar asterisco 1 asterisco, o detentor da apologia masculina, o que me possui em tatuagem azul na sensibilidade, o amante preferido da luxúria e do vício. Vide Dini ou pintor. Asterisco a mulher elétrica asterisco superlativo de ela asterisco manifestos séria divulgação asterisco nota do autor. Todos estes livros devem ser lidos pelo menos 2 vezes prós muito intelligence de aqui para baixo é sempre a dobrar asterisco brevemente, asterisco a mulher elétrica asterisco superlativo de ela asterisco e asterisco Mimafataxa Sinfonia Cosmopolita e Apologia do Triângulo Feminino ponto asterisco edição de Paris asterisco Joalmada asterisco em Joff Project Gutenberg K4 o quadrado azul, by José de Almada Negreiros.
End of the Project Gutenberg e-book K4 o quadrado azul update the editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below.
There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.I below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.E1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.E2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges.
If you are redistributing or providing access to our work with the Freeze Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4. Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any,
you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help,
See Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-62215541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General Information About Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.